Já faz contato com a nossa reportagem que está na Argentina, reportagem do Grupo Bandeirantes de Comunicação, enviado especial, repórter Cássius Zeiman, do Band News TV, que está por lá, está em Buenos Aires, para acompanhar a posse do presidente eleito do país, Javier Milei, amanhã. Cássius, bom dia, como é que está o clima por aí? Tudo bem? Tudo bem, Débora, Luiz Felipe Veloso, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Olha, não se fala outro assunto aqui em Buenos Aires, a gente fala muito, respira uma boa parrilla, um bom assado, um vinho, mas toda a mesa de bar, de restaurante, nas ruas, o táxi, aeroporto, só se fala nesse assunto. Javier Milei e os seus desafios. Será que vai dar certo? Será que não vai? É a grande dúvida por parte da população. Tanto quem votou, quem foi o eleitor de Javier Milei, tanto também para os peronistas, né, a oposição. Então há uma dúvida muito grande de, olha, os desafios não são poucos, a gente sabe, a gente vem trazendo aí ao longo da programação aqui do Grupo Bandeirantes diversos desafios, principalmente na área econômica e na área social, na tentativa de conseguir reverter uma situação muito delicada. E olha, ontem eu estive aqui rodando praticamente os principais pontos turísticos, tanto o Congresso também como a Casa Rosada, que é a sede do governo de Buenos Aires, e eu também consegui ter um encontro ali com um aliado de Javier Milei, que ele me disse o seguinte: há uma tradição aqui em Buenos Aires que quando um presidente toma posse, ele faz ali, além do juramento dentro do Congresso, que é ali ministrado pelo presidente do Senado, mas também uma declaração, uma manifestação, essa primeira declaração como presidente eleito, já ali com a faixa e o bastão em mãos. Só que Javier Milei, segundo essa fonte, disse, olha, ele não pretende fazer isso. Ele não está muito disposto a falar nenhum tipo de palavra, fazer nenhum tipo de manifestação para os parlamentares, que são maioria aí peronista, ou seja, da oposição. E o que essa base aliada está tentando? Olha, Milei, vamos dar uma segurada, vamos tentar dar uma moderada. Não custa nada dar ali umas pequenas palavras, falar um pouquinho, nem que seja 2, 3 minutinhos, uma espécie de aceno para a base da oposição, já que Milei deve sim enfrentar muita resistência dentro do Congresso, o Milei deve sim ter uma vida bastante difícil na aprovação de medidas, de propostas, de projetos. Então a tentativa aí de toda a base aliada e também dessa base um pouco mais moderada, que acabou se aliando junto com Milei, principalmente no segundo turno das eleições, aí sim está tentando ele demover dessa ideia para que ele fale também aos parlamentares. Mas Milei, ele quer de fato é fazer uma declaração depois da cerimônia no Congresso, nas escadarias ali do Congresso, que seria uma espécie de discurso para a nação. Seria então uma espécie de um procedimento, né, um protocolo que acontece muito nos Estados Unidos, nas eleições americanas, onde o presidente ele faz um discurso nas escadas do Capitólio, ao lado de aliados, da sua equipe de governo, e a ideia de Milei é justamente fazer algo muito parecido para depois ele ir até a Casa Rosada, onde vai ser recebido por diversas autoridades, principalmente ali chefes de Estado, presidentes, primeiro-ministro, enfim, tanto da América do Sul como da América Central e também da Europa. E aqui, Buenos Aires, está praticamente o palco tudo montado, o Congresso já cercado, fechado, com telão, com guarda-reio, com todo já as ruas já também fechadas, com acesso apenas para pessoas autorizadas. Então é uma cidade que está sim respirando somente o dia de amanhã, dia 10, quando teremos cerimônia de posse de Javier Milei. É isso, a gente vai acompanhar. E você falava sobre a presença das autoridades. Agora há pouco a gente conversava, inclusive, com uma professora especialista em relações internacionais e comentamos com ela o fato do presidente do Brasil, o presidente Lula, não comparecer a essa cerimônia e qual que é o peso deste símbolo. É algo simbólico que comunica, passa uma mensagem. Teremos representantes brasileiros, mas não o próprio presidente Lula. E Brasil e Argentina, historicamente, sempre tiveram laços muito estreitos aí, uma aproximação importante. Como é que você está acompanhando isso por aí, Cássius? O presidente Lula não confirmou, não. Milei meio que voltou atrás, tentou mandar um convite e tal, botar panos quentes aí em certas rusgas, mas não teremos a participação do Lula, né? Débora, sabe a história que eu escutei aqui que é bastante interessante? Pelo menos eu já vivi isso e acabei me identificando. Sabe quando você monta aquela lista de casamento, tem 100 nomes, e você quer convidar uma pessoa, só que aquela pessoa não é tão próxima assim, é meio que é cunhado de um, é primo de outro, ou é o namorado da fulana. Foi mais ou menos que o pessoal resumiu o que aconteceu isso. Milei tinha uma lista, olha,
Se um não vir e o outro não vir, a gente coloca o Lula ali. Então o convite acabou vindo um pouco mais tardio, não veio, é claro. Ô, Cassius, então você convidou gente de última hora pro teu casamento, é? Esperou alguém negar o convite, falou, ih, agora já paguei aquele lugar, reservei aquela mesa, e alguém recebeu um convite de última hora, é isso que você tá dizendo. Olha, se chegar atrasado o convite, foi isso que aconteceu, viu? Eu vou usar a mesma estratégia aqui do Milei. Mas foi mais ou menos isso, gente. O Milei acabou, claro, agradando no primeiro momento toda a sua base aliada, as pessoas que têm ali uma política, uma ideologia, podemos dizer assim, um pensamento mais próximo do seu, mas sabendo de toda a importância que o Brasil tem, não só nas relações comerciais, mas também diplomáticas, esse convite veio né, por forma da Diana Mondino, né, que é a futura chanceler da Argentina. Foi um convite que até mesmo agradou ali o próprio governo federal, mas para evitar constrangimentos, podemos dizer assim, né, como se fosse, seguindo nessa onda do casamento, como se fosse uma ex-namorada, fosse o casamento, haver um constrangimento com a noiva, então vamos enviar um representante. Vai Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, ele vai representar o Brasil. Mas sabe o que me falaram que eu achei muito interessante também, Débora? Inclusive, eu estava conversando com um analista de política aqui em Buenos Aires, ele me disse o seguinte, olha, Cássio, o Lula não vai na posse, mas com certeza ele vai estar na frente de uma TV acompanhando como é que vai ser esse encontro durante a posse entre Milei e Bolsonaro. Se o Milei vai estar ali um pouco mais animado, se vai abraçar, se vai dar a mão, se vai ser mais cordial, se vai ser mais protocolar, porque dependendo do contato que tiver, se for muito próximo, aí sim as relações podem ficar um pouquinho mais frias ou mais frias do que já estão. Então, se o Milei for ali protocolar, tudo bem, beleza e tal, aí daí vai entender, olha, realmente ele foi ali um pouco mais sereno, um pouco mais moderado, acabou não privilegiando um ou outro, então com certeza o presidente Lula vai estar de olho de como é que vai ser essa reação, como você disse, né? A política é feita de simbologias, de sinais, e ver uma imagem do ex-presidente da República sendo convidado primeiro do que o atual presidente, e ele indo e não o presidente, e ele recebendo um tratamento, podemos dizer, privilegiado, ou melhor, é claro que isso pode sim interferir nessa relação entre Brasil e Argentina. Eu não digo na questão comercial, mas é claro que pode aí haver um certo distanciamento. Mas ontem, Milei se encontrou com o presidente Bolsonaro no Hotel Libertador, né, que foi uma espécie de bunker. Aqui na Argentina eles falam bunker, mas aí no Brasil, traduzindo para o bom português, é o QG, né, a sede política, né. O bunker parece que é algo que é muito fechado, mas é realmente ali que toda ele e a equipe se fecham mesmo, fazem reuniões. Ontem foi um entra e sai ali de integrantes do governo, de futuros ministros, também da vice-presidente da Argentina, de aliados, como o próprio presidente Jair Bolsonaro, que foi uma comitiva gigantesca, foram mais de 46 pessoas. E ontem nessa reunião foi uma parte dela ali, estava Ciro Nogueira, que é o senador e ex-ministro da Casa Civil, estava também Fábio Van Garten, que era ex-ministro da Secretaria de Comunicação e agora advogado do Bolsonaro, o próprio filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Então foi uma reunião ali que durou cerca de 30, 40 minutos e acabou se estendendo para um almoço aí um pouco mais prolongado. Mas hoje a tendência é que o hotel de Milei também fique movimentado, ele receba também mais autoridades, mas é claro, a gente vai já daqui a pouco circular pela cidade e trazer todos os detalhes e também os últimos preparativos, porque o Milei, viu, gente, ele está preparando um pacote de medidas para ser lançado já no primeiro dia de governo. Então, há diversas reuniões, principalmente com a equipe de economia, de finanças, ele pretende passar a famosa motosserra. Vocês já viram falar disso? Aqui está se falando muito. É a tal da motosserra. Ele vai ligar o motor e vai cortar tudo. Essa é inclusive dessa passagem de comando, né? O que se espera, analisando um pouco do que aconteceu com o Brasil, politicamente, não ideologicamente, avaliando, né? De que forma essa passagem de motosserra não vai interferir diretamente nas prestações de serviço, né? No fluxo, por exemplo, no campo de saúde, de educação, de saúde, sobretudo, com relação aos fluxos de compra de insumos que são fundamentais para o atendimento na ponta, né? Há essa expectativa, há essa preocupação na Argentina de como os serviços diretamente serão impactados nos estados com essas modificações que já serão anunciadas de imediato nos ministérios? Sim, Luiz, tem dois lados, né, nessa história. O primeiro, é claro, que é uma preocupação muito grande por parte da população que necessita, né, desses subsídios por parte do governo para ter um bom tratamento de saúde, para ter acesso a uma saúde de qualidade, para ter um bom ensino de educação, para poder se deslocar, né, da cidade, já que há subsídios também, praticamente 100% no transporte público. Então, aqui o governo precisou dar esses subsídios devido às condições da população. Saiu recentemente um dado aqui na Argentina de que 46% da população está na pobreza.
Então, é um número bastante alarmante, bastante preocupante. E a ideia de Milei, a gente falou muito durante também, ao longo do primeiro turno das eleições, também durante as prévias, também na disputa entre ele e o Sérgio Massa no segundo turno das eleições presidenciais, a questão também não só das medidas fiscais, também dos cortes dos subsídios, mas também dessa questão, né, do corte de gastos do governo. Só para a gente ter uma ideia, no governo anterior, agora, né, de Alberto Fernandes, ele tem ao todo 23 ministérios. E Milei vai reduzir para 8. Então ele já pretende cortar um pouco mais desse gasto da máquina pública. Essa seria a primeira fase do plano motosserra, né? Cortar onde ele já tem um certo poder ou necessariamente onde não tem necessidade de passar de aprovação pelo Congresso. Diversas medidas fiscais, econômicas, vão sim precisar da aprovação dos parlamentares. Como isso seria um pouco mais difícil, ele precisa criar ali um governo de coalizão, um governo mais de centro-direita, um governo mais moderado, talvez aquelas ideias que se fala muito da dolarização, do fechamento do Banco Central, tudo isso deve ficar para um segundo plano. A ideia mesmo, até a imprensa argentina repercute bastante, a ideia do futuro ministro da Economia, que é o Luiz Caputo, que é um ex-presidente do Banco Central e ex-ministro de Finanças do governo Maurício Macri, a ideia dele é apresentar, já nos primeiros dias, um plano fiscal, que é um pouco mais ortodoxo ali, bastante rigoroso. Ou seja, a ideia dele é cortar gasto, tentar estabilizar, para aí sim, depois começar a fazer esses cortes, essas mudanças um pouco mais radicais que Milei propôs e que a própria população argentina, o eleitor argentino, acabou comprando, né? Muitos que eu converso falam assim, você realmente acredita que seria mais eficaz fechar o Banco Central e dolarizar o país? Olha, se for para tentar mudar e se for para melhorar, sim, eu acho eficaz. Então, a população comprou essa ideia, a população está otimista, mas agora Milei vai ter que sim fazer um discurso preparando o terreno já não só para essas medidas, mas também para nos primeiros dias ele anunciar, não um pacote, viu gente, até eu errei, é um pacotão, tá? São cerca de 14 medidas econômicas fiscais de implementação imediata. E o que é isso? Onde ele consegue fazer ali todas essas medidas sem nenhuma necessidade de aprovação por parte do Congresso. Muito parecido com a medida provisória aí no Brasil, onde a única pessoa que tem esse poder de editar uma medida provisória, de publicar e já tem como efeito de lei é o presidente da República. Então ele faria essas medidas e à medida que o tempo for passando ele vai ganhando tempo e terreno para conseguir sim implementar as suas principais ideias que acabou levando aí até a Casa Rosada. Muito bem, Cássio continua acompanhando, fazendo essa cobertura especial. Mais tarde vai almoçar uma boa carne num bom restaurante argentino. Maneira aí no vinho, porque você está trabalhando, não se esqueça disso. E a gente volta a conversar ao longo da programação com mais detalhes aí dessa cerimônia marcada para amanhã. Bom trabalho para você. Obrigado, gente. Olha, Deus ouça vocês. A gente está aqui trabalhando bastante. Se tiver ali meia horinha, com certeza eu vou garantir um bom bife de ancho. Se quiser, eu mando foto. A gente gosta de alfajor, viu? Quando você voltar, a gente se encontra aqui pelos corredores. Né? Como é que é, Luiz Felipe? Da marca. Pouparemos da marca. Exatamente. Não, pode. Já vi que fui cobrado ao vivo. Estão cobrando pedágio para minha vinda, enfim, me aguarde. O ouvinte grava e lembra essas coisas. Obrigada, Cássio, bom trabalho aí para você. Tchau, gente. Agora, 8 horas